Fala galera que nos acompanha ao vivo aqui no Instagram, tranquilo? Bom dia, sejam muito bem-vindos, que hoje nós temos um papo sério aqui para tratar com vocês que estão focados na prova da Polícia Civil do Estado do Pará. Hoje eu vou bater um papo aqui com meu patrão, meu amigo, professor Paulo Furtado, sobre uma novidade que apareceu na prova aí e que tem muita gente em dúvida como é que vai funcionar. Essa história de sistematização lógica das peças de delegado de polícia, que é um conceito que foi criado pelo professor Paulo Furtado, foi externado no livro dele de prática para delegados de polícia e que agora, pela primeira vez, aparece um edital de Polícia Civil. Então deixa o professor Paulo chegar aqui. Vocês que estão entrando na transmissão agora, senta o dedo no like aí, porque nós vamos tratar de um tema importantíssimo. Então senta o dedo no like para que o Instagram mostre essa transmissão para outras pessoas, porque a gente vai falar, afinal, com o criador do Instituto, com o criador do conceito. Pronto, Paulinho acabou de entrar aqui. Deixa eu trazer Paulinho para a transmissão, trazer Paulinho para a live. Deixei ele entrar para a gente poder começar a bater nosso papo aqui e entender como é que vai ser essa discursiva lá no Pará. Acabou de chegar. Bom dia, meu patrão. Como é que você está? Bom dia, meu irmão. Tudo bom? Graças a Deus, tudo tranquilo. Com a Tudo cara tranquilo? meio de sono ainda, largando de plantão, mas tudo certo. O dia de eleição, trabalhou ontem o dia todo, né? Deu plantão à noite, não? Foi de 7 da manhã de ontem às 7 da manhã de hoje. Beleza. Só presta assim, né? Só presta É. assim. Só presta assim, virado. Para quem não sabe, para quem não conhece o profissional da Polícia Civil Paulo Furtado, só conhece o professor e o doutrinador Paulo Furtado. Paulinho, além de ser um dos maiores professores de direito penal do país, o doutrinador de medicina legal mais importante da atualidade do país, ele é também delegado classe especial da Polícia Civil de Pernambuco. Atualmente está lotado no Draco ou na Draco? Na Draco, né? No DRACO, Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado. Pronto, então eu vou falar certo. Agora está lotado no Draco. E eu sou suspeito para falar porque eu tenho muito poucos amigos. Eu costumo dizer que meus amigos cabem nos dedos da minha mão e Paulinho é um deles, assim. Mas independente da amizade, eu reputo Paulo Furtado hoje como um dos maiores doutrinadores da atualidade para as carreiras policiais. E não é à toa que tanto o livro dele de medicina legal quanto o livro dele de peças prático-profissionais para delegado são os dois livros mais vendidos nas suas respectivas áreas no país. E agora, né, Paulo? Os editais começaram a trazer conceitos seus. Até então não tinha aparecido e os editais começaram a trazer agora coisa que você botou lá no seu livro e agora é referência nos editais. Para quem não está sabendo ainda, no edital para o concurso da Polícia Civil do Estado do Pará, que foi publicado no Diário Oficial do Estado do Pará na sexta-feira próxima passada, sexta-feira, dia 13, veio previsto na fase discursiva que o candidato terá que elaborar uma peça prático-profissional pertinente à atuação do delegado de polícia. É bom até frisar que não tem questões discursivas, tá? No Pará, para delegado é a peça. Para investigador, escrivão, perito, é uma redação, uma questão discursiva. E nessa peça apareceu pela primeira vez um critério de pontuação, se eu não me engano, vale 2 pontos, que é da sistematização lógica das peças de delegado. O termo é esse, sistematização lógica das peças de delegado, que é justamente a expressão que Paulo criou na obra dele, que Paulo fez na obra dele. E aí, Paulinho, eu vou fazer o seguinte, antes da gente falar dessa sistematização lógica, até porque eu vou pedir para você dar um bocado de dica aí de como estruturar a peça, de como fazer a peça, eu gostaria de fazer uma pergunta antecipada. Pela sua experiência, seja como delegado de polícia, seja como professor, seja como doutrinador, como é que o candidato que está se preparando para essa prova do Pará, ele vai sentar no dia da prova, vai olhar para o caso concreto e ele vai ter a certeza de qual peça tem que fazer? Quais são as técnicas que você normalmente ensina para os alunos para o cara ter a certeza da identificação da peça? E aí eu até aproveito e lhe peço que você fale quais são as peças mais comuns que um delegado de polícia pode ser pugnado a fazer. Vamos lá, muito bom dia a todos. Em relação à identificação da peça, esse foi um capítulo que a gente criou no nosso livro, chamado Sistematização Lógica das Peças Prático-Profissionais. É algo que eu defendo já há bastante tempo,
acho que há uns 4 anos atrás, antes da gente começar a elaborar sobretudo a obra, que eu trago 3 indagações lógicas e sistemáticas que faz com que o candidato, o concurseiro ali que está fazendo a prova, ele consiga ter um parâmetro, um caminho de qual peça a banca está exigindo, de qual peça a banca está cobrando. E se você parar para pensar e analisar todas as provas anteriores, essas 3 indagações, elas vão estar sempre na tua prova. Então é algo que é muito lógico de você conseguir identificar. A primeira pergunta que o candidato deve fazer para si próprio, olhando para a prova, olhando para a peça, é: qual crime investigado? Quando ele visualiza o crime investigado, ele já consegue trazer mais ou menos um rol de medidas que são cabíveis e que não são cabíveis para aquele caso concreto. Então, por exemplo, para caber a interceptação telefônica, todo mundo sabe, nos termos da Lei 9296/96, é necessário que o crime seja punido com pena de reclusão. Se a prova traz, por exemplo, um crime punido com detenção, ele já elimina lá a hipótese de uma interceptação telefônica. Todo mundo sabe que para haver decretação de uma prisão temporária, o crime investigado tem que estar naquele rol taxativo da Lei 7.960/89, com a ampliação dada pela Lei dos Crimes Hediondos, notadamente o artigo 2º, parágrafo 4º. Então, se é ventilado um crime na peça prática profissional e você consegue visualizar que aquele crime não está nem no rol da prisão temporária, nem no rol de crimes hediondos, você já sabe que não vai caber a temporária, você já elimina aquela peça. Prisão preventiva, você sabe que, em regra, o crime tem que ser punido com pena máxima superior a 4 anos. Então, a primeira pergunta é essa. A primeira identificação que você deve fazer na sua prova é: qual crime está sendo investigado? Deixa eu grifar aqui o crime. Com base nisso, você já consegue ter uma ideia, um parâmetro inicial de qual caminho vai ser adotado, qual peça adequada àquele caso concreto. Segunda pergunta bastante importante. É só o concurseiro que está aqui nos assistindo analisar todas as provas anteriores que ele vai ver que sempre vai ter essa informação. Em que fase se encontra a investigação policial? Isso é informação bastante importante. Perceba que as bancas sempre trazem uma informação. A investigação está no início. O delegado, para concluir as investigações, precisa de quê? Então, isso vai trazer outro parâmetro para vocês. Por exemplo, interceptação telefônica é uma informação muito importante que eu vou passar para vocês, que muita gente errou na prova de delegado de polícia de 2016 aqui de Pernambuco. É o seguinte: interceptação telefônica. Muita gente tem a ideia que precisa ser esgotado todos os meios investigativos para que ocorra a interceptação telefônica. E eu sempre defendi isso antes de 2016. Pessoal, muito cuidado na prova. Um dos requisitos do cabimento da interceptação telefônica não há outro meio disponível para conseguir a busca daquela prova. Este é o requisito. Não necessariamente a prova vai ter que constar que tudo já foi feito e que não há outro meio. Não precisa. Eu sempre dou um exemplo. Houve um assalto a banco, 10 indivíduos encapuzados, todos de colete balístico, de preto, com camisa de manga longa, luvas, todos da mesma estatura, e no banco existia 100 pessoas. Existia filmagens e foi ventilada a informação de um colaborador que José Maria tinha participado daquele crime e o terminal telefônico dele era tal número. Seria necessário o delegado ouvir as 100 pessoas da agência bancária, analisar pormenorizadamente todas as imagens. Só um detalhe: o carro foi clonado, por exemplo, placa clonada. Analisar tudo? Não. É claro aí que não há outro meio de se buscar a prova. Os outros meios são insuficientes. Não, ele podia ouvir 1000 pessoas, não tem como ter um reconhecimento. Eu conheci, reconheci. É a chamada reserva de razoabilidade, né? Exatamente. Não é razoável você diligenciar se você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Exatamente. Então, para a prova de delegado aqui de polícia do estado de Pernambuco, muita gente colocou quebra de sigilo de dados telefônicos. Por quê? Porque a investigação estava no início, não tem ouvido quase ninguém. Mas a banca trouxe, olha, apesar de estar no início, ela
trazia um contexto de que a prova para ser buscada só poderia ser obtida por interceptação telefônica. Então, essa é outra informação importante. Professor, a investigação está no final, tem requisitos de medida cautelar pessoal, o delegado já interrogou o indiciado, já indiciou tal. Qual a medida? Não tem outra. Relatório com representação de prisão preventiva. Então, você, com esse parâmetro em que fazem contra as investigações, você já tem outro norte. Ou seja, primeiro filtro, qual o crime? Segundo filtro, em que fase se encontra a investigação. E agora, para fechar, a terceira pergunta lógica. O que o delegado busca com a medida para a sua investigação? Essa Olha, é a principal. Continua aí que eu só vou mudar a luz aqui. Continua aí. Beleza. O que o delegado busca para a investigação? Aí você fecha identificando a peça correta. Se o delegado ele busca provas, medida cautelar de natureza probatória, quais são? Interceptação telefônica, captação ambiental, busca domiciliar, infiltração de agentes, ação controlada. Se o delegado busca resguardar o inquérito policial, porque existem interferências, ameaças, medida cautelar de natureza pessoal. Leia-se, prisão temporária, regra, prisão preventiva ou medidas cautelares diversas de prisão. Se o delegado busca, por exemplo, garantir algo para um ressarcimento futuro de uma vítima, medida cautelar de natureza real ou assecuratória. No exemplo aqui, o sequestro daquele bem. Então, com isso, você, com respondendo essas três perguntas, você tem um parâmetro muito razoável para identificar exatamente a peça. Claro, a gente, no nosso livro, no nosso curso aí do Juiz 21, a gente refina essa informação, né, com detalhando cada peça. Olha, quando é que eu vou optar no lugar da preventiva por uma temporária? Tem gente que zerou prova. Da Bahia, por exemplo, delegado de polícia da Bahia 2012, eu creio. 2012. Delegado de polícia 2015, da VUNESP, lá do Ceará. Porque a banca queria temporária e o cara colocou preventiva. Mas, professor, é cabível preventiva? Era cabível. Mas quando você tem todo o parâmetro e você sabe que há cabimento de uma temporária, não erre. É temporária a mais adequada para as investigações. Então, essas são as três primeiras perguntas lógicas que faz parte desse nosso capítulo sobre sistematização lógica das peças prático-profissionais de delegado de polícia, que você tem um parâmetro para identificação. Claro que o próximo passo já é outra coisa, que eu passo a palavra aí para você. Eu estava até vendo aqui, eu entrei agora no site aqui do Jus 21 e eu estava vendo que você, inclusive no material que você disponibiliza nas suas aulas para o aluno, isso está todo detalhadozinho, né? Está lá passo a passo em PDF e você faz você dá vários exemplos. Eu estava reparando aqui, você tem exemplos por escrito, dá vários exemplos em relação a isso aí. Eu acho que talvez seja hoje o grande diferencial de quem está fazendo um concurso para a polícia, é aprender a fazer a peça, né, Paulo? Porque muitos dos nossos alunos das carreiras policiais foram, por exemplo, alunos nossos de segunda fase de OAB. E, às vezes, o cara pode ir fazer a prova achando que uma segunda fase de polícia, como a gente chama vulgarmente, seria a mesma coisa de uma segunda fase de OAB e não tem nada a ver. As peças seguem uma lógica completamente diferente. Completamente diferente. Lembrando, inclusive, pessoal, que muita gente assim nos questionou a mim, questionou a Paulo, questionou a todo mundo, porque o edital saiu na sexta-feira. E na semana passada, o Jus 21 passou a semana toda com a chamada Black Week do Jus 21, que é a maior promoção do ano no Jus 21. E como o edital saiu na sexta-feira e a gente teve que conversar com os professores, eu estava em Salvador ligando para Paulinho, bora ver as peças aí, bora ver se está faltando alguma coisa. Então a gente só conseguiu lançar o curso à noite, já era quase 19 horas quando os cursos foram lançados. Seja o curso completo para Delta do Pará, seja para a gente, seja o curso de discursiva. E aí, muita gente reclamando que não conseguiu aproveitar a Black Week. O que é que eu combinei com o pessoal? Nós deixamos o curso em promoção no site, só os cursos do Pará, tá? Delegado de Polícia Civil do Pará, agente de Polícia Civil e a discursiva que Paulinho está falando agora, nós deixamos esses 3 cursos que são específicos do Pará com o mesmo desconto que estava na Black Week até o dia 18. Hoje é dia 16, então vai ficar até as 8 horas da manhã da quarta-feira para que ninguém seja prejudicado. Então, você que nos mandou mensagem,
Você que diz, poxa, Giovanni, vocês lançaram o curso à noite, no finalzinho da Black Week, eu queria comprar com 50% de desconto. Aqui no JUS 21, nenhum aluno nosso sai prejudicado. Então, isso é exclusivo, é bom que fique claro, para os cursos que foram lançados na sexta-feira, destinados ao concurso da Polícia Civil do Pará. Delegado da Polícia Civil do Pará, agente da Polícia Civil, que no caso é investigador da Polícia Civil, e a discursiva do professor Paulo Furtado, estão com 50% de desconto no site até 8 horas da manhã da quarta-feira. Nós deixamos sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. O mesmo período que durou a Black Week, a gente está deixando esses cursos específicos, tá? É o curso pós-edital, é o curso já com toda a atualização necessária. Por exemplo, em direito ambiental. Direito ambiental vieram 3 temas que normalmente não caem nos concursos de polícia. Mas aí o professor Gilson, essa semana, já está gravando direito ambiental. Direito penal, crimes em espécie, veio uma parte que normalmente não cai, que são os crimes contra a organização do trabalho. Eu já vou gravar sexta-feira essa aula de crimes contra a organização do trabalho. Na parte de informática tem um detalhezinho também que está sendo gravado a mais. É todo o curso adequado ao edital. Até Paulinho disse, olha, eu vou gravar ali mais uma aula, porque eu quero falar um pouco mais sobre as mudanças do pacote anticrime. Então, fiquem bem tranquilos, tá certo? Todas as aulas, o curso é online, todas as aulas, material em PDF, plantão de dúvidas. E quem faz o curso para delegado e para a gente, ainda recebe a mentoria gratuita da equipe do JUS 21. Paulinho, mas voltando aqui, eu tenho uma dúvida, Paulo, que é talvez a dúvida também tão recorrente quanto essa história da sistematização lógica. Só uma curiosidade, quando tu bateu o olho e viu sistematização lógica, tu se ligou logo que eles copiaram do teu livro, não foi? Fiquei bastante feliz, né, quando eu bati o olho no edital, né, algo que eu sempre defendi há muito tempo. Algumas provas, por exemplo, não tem esse nível de exigência. Se o aluno falar ali, se o candidato falar ali sobre requisitos cautelares, primeiramente, depois no final falar sobre legitimidade, é indiferente. E eu sempre disse, olha, eu acho que deve existir uma sistematização lógica da forma que você vai expor juridicamente seus argumentos. Primeiro você, quando chega na casa de alguém, eu sempre digo isso, você primeiro bate na porta, dizendo, eu posso entrar, é exatamente isso na peça também. Eu não vou já chegando, olha, você vai dar tal medida porque tem requisitos cautelares. Não, primeiro eu vou demonstrar a minha legitimidade para representar por aquela medida. Então, eu fiquei bastante feliz com algo que eu criei, né, há 3 anos atrás, 4 anos, eu creio. Agora veio a ser replicado lá no edital do delegado de polícia do Pará. E eu fiquei mais feliz ainda. Eu mandei uma mensagem para o Paulo dizendo, Paulo, você está feliz? Eu estou mais feliz ainda pelo amigo, porque vocês não imaginam como o Paulo Furtado é um grande profissional. Eu conheço poucas pessoas nesse mercado do direito que têm a capacidade técnica do professor Paulo Furtado, o apreço e o apuro técnico e a competência e a humildade que ele tem. Na hora que ele me mandou, que eu bati o olho, eu disse, bicho, eu estou feliz demais. E que bom que as bancas, que bom que os concursos estão reconhecendo os grandes doutrinadores da modernidade, como é seu caso, Paulinho. Aí, deixa eu lhe fazer a pergunta. Você disse que é necessária essa estruturação. Eu te pergunto, o que seria o passo a passo elementar? Porque lá na segunda fase da OAB, a gente dá o passo a passo, endereçamento, preliminares. Como é o passo a passo de regra das peças de delegado? E antes, quais são as peças mais comuns? Eu sei que você não pode garantir qual peça vai cair no Pará, mas quais são as peças mais comuns na discursiva de delegado e como o aluno deve montar esse passo a passo? Você já ensinou a identificar, agora como redigir? Vamos lá. Primeiramente, as peças mais comuns. Interceptação telefônica, representação por prisão temporária. Muitas vezes vem em conjunto com a busca domiciliar, né? A temporária vem caindo com busca domiciliar e, subsidiariamente, prisão preventiva. Essas 3 são bem recorrentes em provas de concurso. Mas, se eu fosse dar um palpite, eu sempre dizia, se liga muito nas peças mais atuais, infiltração de agente, captação ambiental, porque é algo mais novo que caiu uma única vez, né, na prova de delegado de polícia do Mato Grosso do Sul em 2017. Caiu uma Eu acho que foi dessa. Infiltração de agente lá, se eu não me engano. Foi? Lá, na realidade, a banca queria a captação ambiental, mas deixou meio que no ar assim, alguns foram pela infiltração e tal. A banca decidiu, eu vou aceitar os 2, porque os 2 têm argumentos factíveis, né? Mas, ao meu sentir, ali seria mais adequado a captação ambiental realmente.
né? Eu me lembro até que quando a gente pegou a prova, eu disse, rapaz, eu acho que isso é infiltração de agente. Você disse, eu acho que é captação ambiental, né? Eu lembro a gente discutir, porque a infiltração de agente é a última da última rácio. É uma medida muito invasiva, uma medida de alto risco. E se era possível uma captação ambiental, que é menos invasiva, seria mais factível. Mas a banca aceitou as duas. Então, as mais recorrentes, sem sombra de dúvidas, vai ser interceptação, prisão temporária e prisão preventiva, podendo vir acumulada aí essas últimas duas com a busca domiciliar. Né? Isso aí não tem como fugir disso. Porém, eu sempre digo, vamos parar de querer adivinhar peça. No Espírito Santo, por exemplo, eu lembro que os alunos sempre perguntavam, professor, não vou nem estudar portaria, porque não cai. Eu disse, meu irmão, estude portaria, é importante também. Não é tão provável que caia, mas pode cair. E caiu portaria. E quem fez o nosso curso lá, Giovanni, do Jus 21, quem tinha nosso livro, né, de peça, eu recebi centenas de mensagens do seguinte, professor, que massa, caiu portaria exatamente nos termos que você ensinou, nos termos que está no livro e tal. Foi bem gratificante isso daí, mas caiu portaria, então não podemos olvidar de nenhuma peça. Passado esse comentário, como é que eu vou sistematizar da melhor forma as peças prático-profissionais, pessoal? Olha só, quando eu vou bater na porta da casa de alguém, no caso aqui em sentido figurado, na porta do judiciário, primeiro eu vou me apresentar, dizer, senhor juiz, isso é sentido figurado, senhor juiz, eu quero representar por uma medida cautelar. A primeira pergunta que o juiz irá fazer, a primeira pergunta, se você fosse o juiz, iria fazer, qual medida cautelar? Você tem legitimidade para isso? Então, a primeira informação que tem que constar na tua peça, no preâmbulo, é a tua legitimidade como delegado de polícia para representar por aquela medida. Senhor juiz, eu sou delegado de polícia, eu tenho legitimidade para, por exemplo, representar pela interceptação telefônica, nos termos do artigo 3º da lei. É só olhar lá que vai estar lá o artigo 3º da lei 9296/96. Ao juiz ver, realmente, você é delegado, você tem legitimidade. Mas, e essa medida é cabível? Que você quer entrar, aí eu passo para o segundo passo, né? O cabimento da medida. Mas, claro, eu vou fazer uma narrativa fática. O juiz vai perguntar, fale sobre os fatos. Eu vou falar, e depois, cabimento. Isso já é na fundamentação jurídica. Primeira coisa, na fundamentação jurídica é o cabimento da medida. Aí você vai ter que conhecer de cada uma dessas medidas de maneira individualizada. Por exemplo, na interceptação telefônica, será cabível quando o crime for punido com reclusão e não existir outro meio de se buscar a prova. Esses são os dois requisitos do cabimento da interceptação telefônica. Professor, prisão temporária. Só será cabível a prisão temporária quando o crime estiver no rol taxativo da lei e no rol taxativo lá da lei dos crimes hediondos. Então, primeira informação, o cabimento. Você tem que demonstrar, doutor, a medida é cabível. Primeiro, eu tenho legitimidade, eu já expus os fatos para o senhor, excelência, e eu estou demonstrando agora, nos termos do artigo tal, que a medida é cabível nesse caso. O juiz, beleza. Você tem legitimidade, você narrou de maneira convincente os fatos e realmente a medida é cabível. Mas eu quero que você demonstre os requisitos cautelares da medida. Porque não basta ser cabível. Além de ser cabível naquele caso, eu tenho que demonstrar que os requisitos cautelares estão presentes. No caso de medida cautelar de caráter probatório, são dois, que é o fumus commissi delicti, geralmente indícios razoáveis de autoria ou participação, e o segundo requisito na probatória é periculo in mora, né? O perigo da demora da não decretação daquela medida. Então, eu vou dizer, os requisitos cautelares, eles se encontram satisfeitos pelo fumus commissi delicti, que, conforme os fatos narrados, existem indícios suficientes de autoria da participação tal ou coautoria dos representados no crime tal. Isso é o fumus commissi delicti. Excelência, há informações nos autos de que esses indivíduos eles costumam, por exemplo, trocar de aparelho de telefonia móvel corriqueiramente e que eles
estão meio que apreensivos com a investigação, estão comentando sobre o fato. Então, veja a temeridade na demora dessa decretação. Isso é o requisito do periculo in mora. Excelência, deve ser decretado imediatamente, sob pena de quê? De se perder a prova, de não conseguir mais coletar aquela prova importante para aquela investigação. Fechado isso, você vai pedir, você vai representar com fundamento na lei. Esta peça, pode ter certeza, vocês terão nota máxima, tá? De maneira sistematizada, convincente e com todos os argumentos jurídicos necessários para aquela representação por uma prisão preventiva, por uma prisão temporária, por uma interceptação telefônica, captação ambiental, seja qual for aquela medida. Ô Paulinho, e no teu curso aqui no Jus 21, bem como no teu livro da editora Juspódio, você ensina esse passo a passo de todas as peças possíveis, confere? Todas as peças, todas as peças. Até as que não caíram ainda. Por exemplo, portaria que nunca tinha caído, você já vinha ensinando, confere? Confere, ó. O que é que a gente vê, tanto no nosso livro quanto no curso? Portaria, despacho ordinatório, ofício requerendo, ofício requisitando, quebra de sigilo dados cadastrais, desculpem, ofício de dados cadastrais, ofício de ação controlada para organizações criminosas que não precisam de representação, representação de ação controlada de tráfico, interceptação, sequestro, busca domiciliar, captação ambiental, infiltração física, infiltração virtual, relatório, todas as peças relacionadas ao cargo de delegado de polícia, que nunca caíram, inclusive, mas que podem cair, já que a banca agora, né, utilizou aí esse capítulo do nosso livro da sistematização lógica. Então, tem todas as peças possíveis e imagináveis. Aqui, deixa eu ver se ele volta. Não sei se foi Paulo ou se fui eu. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Voltou, agora, Paulinho? Voltou. Eu estou percebendo que o teu tá dando uma travada de vez em quando. Não sei se é aqui ou aí, mas... E para mim, tu tá travando aí. Mas eu acho que a galera tá acompanhando de boa. Eu entendi até quando você falou. Agora que a banca pegou no meu livro, aí travou aí. Repete, por favor. Todas as peças possíveis e imagináveis a gente tem não só no nosso livro, mas também aí no nosso curso do Jus 21. Então, já pegou esse gancho da sistematização lógica? Né? Pode ser que caia um relatório de conclusão de inquérito policial com representação preventiva. É uma peça que eu sempre bato, né? Rapaz, vai ter um dia que vai cair. É bem interessante. É mais nunca complexa, caiu, na verdade, tal. Relatório de inquérito. Eu não me lembro assim. Caiu no Rio de Janeiro. Não salvo o melhor juízo. Não sei se foi o concurso que teve em 2009 ou foi 2012. Faz muito tempo, mas caiu no Rio de Janeiro. Dos recentes, assim, Espírito Santo, Bahia, eu não me lembro, Ceará, eu não me lembro. Na verdade, não caiu, na verdade, né? Teve um aluno que perguntou aí se podia usar a legislação. Não pode. É diferente da segunda fase da OAB. Não pode, exatamente. Usar a VADMEC. Por isso que é tão importante você ter essa sistematização lógica. Por isso que é tão importante você acompanhar o que o professor Paulo Furtado ensina. E outra pergunta que eu ia lhe fazer é: o caba que é analfa de pai e beta de mãe, o cara que nunca fez uma peça na vida, cidadão que não sabe nem para onde é que vai, assistindo suas aulas, ele consegue fazer a peça? Consegue, claro. Ele vai ter que ralar aí, estudar, pegar aquelas orientações e estudar na legislação, porque a gente traz toda a sistemática, todo o dispositivo, aonde é que está o cabimento da medida cautelar tal, no artigo tal. E esse artigo tal, a gente comenta ele de maneira mais pragmática, mais tranquila, para que você identifique na prova. Algo que é muito importante, que as pessoas às vezes não se ligam nisso, o direito ele sempre vai decorrer de um fato. Então, o fato, né, vai desencadear o direito. E o direito está lá no artigo. Então, a gente faz esse link. Ó, esse fato aqui que a banca fala é o que está presente no artigo tal. Ó. Aqueles insights, aquelas situações que você tem um indicativo. Então, a gente faz com que o candidato ele perceba... Tem aquelas frasezinhas que você ensina também, né? Que eu acho muito legal. Isso. Olha, se tiver escrito isso, a peça é essa. Eu acho muito legal também. Exatamente. E, ó, acompanhe a informação de em que fase está a investigação, o que o delegado busca. Pode ter certeza, se você parar, chegar em casa, depois de analisar aquelas 3 perguntas que a gente falou antes aqui,
pegar uma prova e começar a refletir e a exercitar, você vai ver que você vai conseguir achar exatamente a resposta que você fez à referida pergunta. Ô, pessoal, só lembrando para ficar claro para todo mundo aí, estão perguntando qual é a editora do livro de Paulinho, é Juspódio, tanto o livro de medicina legal quanto o livro de peças práticas Tá profissionais. aqui, patrão, aqui, ó. Pronto, tá aí, é pela editora Juspódio. Eu tive uma alegria, o Paulinho me deu uma alegria muito grande nesse livro aí. Eu tive a oportunidade de ler o livro aí antes de estar fazendo. Isso. É esse que eu faço o prefácio, Paulo? É de medicina legal. É esse aí, né? Que eu faço. Medicina legal, medicina legal. Pronto, eu tive a oportunidade de fazer o prefácio do livro Medicina Legal de Paulinho. Pessoal, agora deixa eu explicar uma coisa muito importante aqui para vocês, tá certo? A Morgana está perguntando como se não pode consultar a legislação para se indicar artigo na prova. Das principais peças, sim. Você vai indicar os requisitos da preventiva. Você tem que citar o artigo 312 tem que citar, e 313 do Código Penal. Tem que ter de cabeça. Você vai falar lá que para ter uma prisão preventiva você tem que ter condições de admissibilidade, você tem que estão no 313. Antes você tem que falar que você tem que satisfazer aqueles requisitos do artigo 312, tem que linkar os fundamentos, os pressupostos. Aí você, infelizmente, você tem que memorizar, mas na medida que você vai assistindo as aulas de Paulo, você acaba gravando de boa. É que nem direito penal. Quando eu estou dando direito penal, porque no curso completo, Paulo dá a parte geral do direito penal e eu dou a parte especial. Eu dou os crimes em espécie. E assim, eu tenho mais de 70 horas de aula de crimes em espécies para quem vai fazer o curso completo. E de tanta gente bater ali nos artigos, destrinchar, o cara acaba se ligando na hora. Sei lá, sequestro relâmpago, 158, parágrafo 3º do Código Penal. Extorsão mediante sequestro, 159, você acaba pegando. Agora eu preciso dar uma explicação. Patrão, rapidinho, só para pegar o gancho, para não perder esse gancho aqui. Ó, tu acabou de falar, né? Artigo 313, requisitos de admissibilidade. Essa é a nomenclatura técnica para o processo penal. Na peça, o 313 é cabimento da medida. Veja a diferença de alguns detalhes importantes. Da OAB para o delegado, né? Isso. E o 313, ele deve vir como argumento anterior ao 312. Certo? Porque o 312 está relacionado lá ao quê? Periculum libertatis, que é o requisito cautelar. Primeiro eu demonstro o 313, que é o cabimento da medida. Olha, é cabível a medida. Agora eu vou demonstrar que estão, além do cabimento, presentes, né, os requisitos cautelares. Veja que até o artigo inverte. Na OAB a gente faz o contrário. Na OAB você fala primeiro do 312 para depois do 313. Em delegado você mostra que é cabível para depois mostrar que é necessário, né? Exatamente. Exatamente. E esses bisus, esses detalhes, o cara só se liga se assistir a aula. Não tem como você adivinhar isso aí, não tem como você saber. E aí, Paulinho, uma informação importante que eu ia dar para ficar claro é o seguinte, pessoal. Na hora que você vem aqui no JUS 21, certo? E compra o curso completo de delegado de Polícia Civil do Pará, o nome é curso completo porque você recebe a preparação para a primeira fase e para a segunda fase. Então, todo mundo que adquire o curso completo de delegado da Polícia Civil do Pará, além de todas as aulas pós-edital para a prova objetiva, também já tem incluído as aulas de Paulinho e da esposa dele, doutora Andréa, para a fase discursiva e ainda mais o módulo de medicina legal, tá? Porque tem muita gente perguntando, e o módulo de medicina legal eu não vou ter? Não, você tem. Quem compra o curso completo de delegado da Polícia Civil do Pará tem as aulas da objetiva, as minhas aulas de parte de crimes em espécie, as aulas de Paulinho de parte geral, de Luiz Carlos Figueiredo de processo, todas as disciplinas que caem na primeira fase, mais as aulas para a discursiva da segunda fase, que é isso que a gente está falando, mais o módulo de medicina legal de Paulo também. Agora, algumas pessoas querem só a fase discursiva, querem estudar só a parte discursiva. Aí tem a isolada de discursiva. Mas se você vai fazer a preparação para a prova como um todo, se você não vem estudando ainda, eu recomendo você fazer o curso completo de delegado ou de agente da polícia, a depender do cargo que você vai fazer. E se você escolher o curso completo de delegado, fique tranquilo. Você terá todas as matérias, todas as aulas, tanto para a primeira fase quanto para a discursiva. E você ainda recebe um acompanhamento individualizado de mentoria. Eu hoje, Paulo, a recomendação que eu sempre dou é, se o aluno tiver condições e ele quiser ter uma excelente condição de brigar no Pará, o ideal é que ele faça aqui o curso completo no JUS 21 e que adquira o seu livro de discursivo. Eu acho que esse combo
vai fazer a grande diferença da aprovação. O curso completo de delegado da Polícia Civil do Pará, mais o livro de Paulo. O curso você adquire aqui no Jus 21, o livro de Paulo Furtado, você adquire lá no site da editora Juspod. E eu recomendo mais uma vez, para que ninguém saia prejudicado, tá? Os cursos destinados à Polícia Civil do Pará, nós mantivemos o desconto da Black Week até o dia 18, até quarta-feira, 8 horas da manhã. Quarta-feira, 8 horas da manhã, você vai ter 50% de desconto nesses cursos, que era o mesmo desconto que estava lá na Black Week. Ok? Paulinho, uma última pergunta para você, antes de você se despedir das suas dicas finais aí, que eu não posso deixar de fazer. Eu vejo muita gente dizer assim, poxa, eu quero fazer esse concurso para o Pará. A gente sabe que agora, nos próximos meses e no ano que vem, nós vamos ter, graças a Deus, uma quantidade muito boa de concursos das carreiras policiais. Nós vamos ter o da PRF, o da PF, e aí vários estados da federação que iam fazer concurso ao longo de 2020 e 2021, por causa da pandemia, acabaram postergando para 2021. Então, aquilo que estava disperso ao longo de 2 anos e meio, vai acabar se concentrando ao longo de um ano e meio. E eu vejo muita gente dizendo, cara, eu quero estudar para concurso, eu quero me preparar para ser delegado de polícia, eu me espelho no professor Paulo Furtado, eu acho ele uma referência, mas algumas pessoas eles acham que não dá para eles. Eu já escutei muito aluno dizer isso assim, isso não dá para mim, talvez eu não consiga, eu não tenho 10 horas de estudo por dia, 20 horas de estudo por dia para poder me dedicar. E eu acho muito interessante a sua história para você virar quando você foi fazer para delegado de polícia. E eu acho que é muito interessante essa referência que você é, também enquanto estava estudando. Qual é o recado que você tem para dar para esse pessoal em relação a isso? Para aquelas pessoas que se sentem incapazes, ou para aquelas pessoas que acham que só passa para delegado quem estuda 15 horas por dia. E até assim, como foi sua experiência quando você foi fazer o concurso? Vamos lá, pessoal. Essa lenda que às vezes as pessoas criam, né? Do coeficiente de quantidade de hora que você estuda, isso é lenda. Isso fica... Esqueça isso aí. O que importa, e você sempre defende também, Giovana, a mesma tese minha, é a qualidade do seu estudo, a curva de aprendizado. Então, eu, por exemplo, você me conhece muito bem, quem me conhece mais de perto também vai confirmar, eu sou hiperativo, eu tenho hiperatividade, eu não consigo me concentrar por muito tempo. E eu achava que isso fosse um grande peso para mim no concurso. Eu acreditei por determinado momento que eu não seria capaz de passar. Enquanto eu fazia um cursinho lá preparatório, as pessoas diziam que estavam estudando há 4 anos, 10 horas por dia, e eu ficava assim meio que deprimido, dizendo o seguinte, olha, eu não consigo passar mais de 1 hora estudando. Aí a turma olhava assim para mim e ria, se a gente está há 5 anos estudando tantas horas por dia, eu acho melhor você desistir. Você esqueceu ou vai esperar 15, 20 anos, que é uma construção. Realmente é uma construção. Não é fácil você passar. Mas o ideal é que você mantenha a perseverança, você confie em você, porque muita gente também pergunta, se todo mundo tivesse capacidade para passar, não sobraria vaga, todo mundo passaria. Todo mundo tem capacidade para passar, mas muita gente não tem capacidade de persistir e garra para buscar o que quer, né? Entra na zona de conforto. Não, estudei 6 meses, não passei, eu vou descansar, não sei o quê. Isso é o diferencial. É persistir, estudar com qualidade. E outra coisa, não existe fórmula mágica. Não existe aquele orientador que diz, olha, você tem que estudar com a luz assim, sentado numa cadeira tal, né? Uma virado para o ponto cardeal Y, que até isso tem que estar virado para tal canto. Exatamente. Aí tem um aluno que pergunta, professor, olha, eu gosto de estudar deitado, com um fonezinho de ouvido. A primeira pergunta que eu faço, você consegue se concentrar? Muito, professor. Se eu sentar, eu não consigo captar. Mas eu deitado, com um fonezinho de ouvido, eu consigo. Qual a melhor forma de estudar? Esta. Então, cada um conhece onde o calo aperta, cada um conhece suas peculiaridades, suas dificuldades, suas facilidades. E a dica-chave, que aí não tem fórmula mágica... Só antes de tu dar essa dica, eu posso pegar o gancho para não perder a oportunidade? Pega. É por isso, pessoal, que aqui no Jus 21
a gente tem uma preocupação enorme em fornecer mentoria individualizada. Nós não acreditamos que existe uma fórmula que sirva para todo mundo. Educação se faz com respeito à individualidade. Então, quando você se matricula, seja no curso de Delta, seja no curso de Alfa, que é para a gente, aqui no JUS 21, seja no anual, seja no específico do Pará, você vai receber um acompanhamento individualizado da equipe de mentoria que vai dizer exatamente isso. Olha, você tem 2 horas para estudar por dia, então a orientação que nós vamos dar é estude isso, isso e isso, que vai fazer uma análise de como é a melhor forma de estudar para você. Eu teve um caso aqui, Paulinho, hoje de manhã, que 2 alunos, que são primos, eles compraram o curso de Delta do Pará e já receberam a mentoria. Aí um falou comigo que comparou a mentoria dele com a do primo e não estava nada batendo. Aí ele mandou uma mensagem para mim reclamando. Giovanni, fizeram a minha errada. Eu disse, não, por quê? Porque meu primo tem que começar estudando penal e me botaram para começar estudando constitucional. Aí eu disse, certo, você é forte em quê? Disse, não, eu sou tanto em penal, agora eu não sei nada do constitucional. Eu digo que está explicado porque sua mentoria é diferente da dele. É justamente por isso, porque cada aluno tem uma forma. Desculpa, Paulinho. Vamos lá, exatamente isso. Eu até ia comentar sobre a mentoria também. Mas cada um sabe onde o calo aperta, cada um tem suas peculiaridades, suas dificuldades e facilidades. Se eu focar na minha dificuldade, eu estou deixando de ver a minha facilidade. Então, no meu caso concreto, qual a minha dificuldade? Resistência de estudo. Qual a minha facilidade? Eu tenho uma capacidade de memorização fora do comum, modéstia à parte. Eu bato o olho uma vez no artigo, eu já decoro aquele artigo. Eu vejo uma pessoa 20 anos atrás que foi ouvida por mim uma vez, eu já decoro o rosto daquela pessoa. Então, eu tenho essa capacidade boa de memorizar. E, em vez de focar naquele meu problema, eu utilizei ele como meu aliado. Eu digo, já que eu não consigo passar mais de 1 hora estudando, o que é que eu vou fazer? Eu vou fracionar esse tempo. Eu vou estudar 50 minutos, aí eu vou dar uma malhada, vou dar uma corridinha, volto, estudo mais 50 minutos, escuto 15 minutinhos de música, a concentração voltou. E isso é uma gradatividade que cada vez mais você vai vendo que vai conseguindo, né, alcançar níveis mais altos. É a mesma coisa do seu físico. Você, quando vai para uma academia, você começa com um nível tal e cada vez mais você vai tendo mais resistência. Mesma coisa ao cérebro. O cérebro vai conseguindo adquirir maior resistência. Então, tente sempre utilizar o seu limite. Mas não extrapole o seu limite, porque isso aí vai te prejudicar. Você vai ficar depressivo, porque eu estudei 8 horas, consegui, não aprendi nada, porque você só se concentrou 1 hora do seu estudo. Aí tem gente que fica com peso na consciência. Depois do almoço bate um sono muito grande. Mas eu tenho... Exatamente, eu tenho que estudar. Aí o cara nem estuda, nem dorme. Aí fica com sono abrindo a boca, aí fica 1 hora, 2 horas, 3 horas e não consigo captar nada. Porra, tu nem estudou e nem dormiu. Vá dormir, pô. Faça as coisas sem peso na consciência. O importante é, eu tenho minha dedicação, eu tenho minha responsabilidade, eu vou dar meu máximo, ponto. Então, dê seu máximo, mas cuidado com essas incoerências. Não, você não pode dormir, você tem que tomar Red Bull para estudar de madrugada. Giovanni, eu nunca consegui estudar de madrugada. 10 horas da noite, eu não tenho concentração nenhuma. Os olhos ficam embaçando. Agora, coloque para estudar de 5 da manhã, que eu tenho todo o gás. Ou seja... Eu sou do mesmo jeito. Eu acordo 5 horas da manhã e aí até 7, 7 e meia. Mas também deu 2 horas ali e lascou. Acabou a concentração. Tem gente que adora, só consegue estudar a partir de meia-noite. Passa a madrugada estudando. Ótimo! É um horário silencioso. Se você consegue, este é teu horário. Então, as coisas são individualizadas. É importante que todo mundo conheça isso. Saiba que cada um tem seu jeito, cada um tem sua peculiaridade. E o foco é, eu vou dar o meu melhor, eu vou me concentrar, eu vou fazer um bom curso preparatório, eu vou focar e vai dar certo. Vai dar certo. Isso. Eu sei que você não vai dizer, mas eu faço questão de falar. As pessoas que disseram que Paulinho não ia passar nunca, continuaram tentando a ponto de virar aluno dele. Isso. E ele passou no primeiro concurso que fez aqui para delegado. Foi um dos mais jovens delegados da Polícia Civil aqui de Pernambuco. É tanto que brincavam com ele, que chamavam ele de menino. Eu acho que foi na DHPP, uma das primeiras delegacias que ele assumiu. E o pessoal brincava com ele, chamava ele de muito menino, porque ele é muito jovem, ele é mais novo do que eu e muito. E era muito jovem. E as pessoas que disseram, tu não passa, depois virar teu aluno, né, Paulo? Foi, depois de 8 anos, aquele 01 de sala de aula, perguntou no dia da prova, né? Que eu passei aqui, passei no Maranhão, né, passei em outros estados, muito antes do que eu imaginava, recém-formado, 2006 isso.
Aí o cara, tu tá fazendo o que aqui, Paulinho? Eu disse, é para fazer a prova para delegado de Pernambuco, é meu sonho, né? Tu acha que tu vai passar? Tu reprovava a matéria lá atrás, sentava lá atrás, perturbava. Eu que sou o 01, eu não vou passar, porque é um concurso difícil. Quanto mais você, tá bom, meu irmão. Fica com Deus, eu vou fazer minha prova. Depois de 8 anos, eu entro para dar aula no curso presencial, que eu não vou citar o nome por questão de ética. Aí ele é o primeiro na cadeira ali. Olhou para mim assim, olhou para ele, tudo bom. Enfim, né? A gente, outra coisa, a gente tem sempre que ter... Classe especial. Já estava lá com distintivo. Quase classe especial. Né? Então, humildade sempre, não querer ser melhor do que o outro, tal, enfim. Tudo isso que a gente falou aqui é muito importante para o sucesso da aprovação de vocês. E se tem uma coisa que eu posso atestar, pessoal, quem já teve aula com o professor Paulo Furtado, é a humildade dele. Eu conheci Paulinho em Garanhuns, aí tá almoçando, ele sentou lá, estava tomando um café, sentou lá, começou a conversar, e desse tempo para cá, poucas vezes eu vi um profissional da alcunha dele, do quilate dele, da humildade que ele tem. Paulo Furtado é aquele cara que você disse assim, Paulinho, bora almoçar lá no buraco da Gia, ele chega antes de mim. E ele tem uma característica, eu quando almoço, eu tenho um banzo, eu fico com sono. Paulinho toma conta dele e de mim, que ele olha onde é que tem câmera, onde é que tem ponto de fuga, onde é que tem ponto de abordagem, eu disse, bicho, desestressa aí. Então, galera, o recado está dado. Eu sempre vou externar o quanto eu sou fã do professor Paulo Furtado e digo que se você nunca teve a oportunidade de assistir uma aula de Paulo, você nunca teve a oportunidade de ler uma obra de Paulo, eu reputo Paulo hoje como um dos maiores doutrinadores da atualidade. Ele está hoje no nível que no passado foi de um Nelson Grill, de um Magalhães Noronha, e eu tenho um orgulho danado, Paulo, de ter você como professor do Jus 21 e poder lhe chamar de meu amigo e poder frequentar a sua casa e você frequentar a minha casa. Então, muito obrigado por esse privilégio. Quem não segue o professor Paulo Furtado, repete teu Insta aí, Paulo, que eu não me lembro de cabeça. É o Paulo Furtado DPC. Paulo Furtado DPC. Paulo Furtado DPC. Qualquer coisa, entra no meu Insta, que ele está marcado lá. Segue o professor Paulo Furtado e vamos estudar, bora ralar. Quem for aluno do Jus 21 aqui, de qualquer turma para delegado, sempre vai ter aula com o Paulo de parte geral, comigo de parte especial. Vai ter aula com o Paulo de peça, que é ele e a esposa dele que dá, a doutora André, uma outra grande delegada de Polícia Civil aqui em Pernambuco. Sim, inteligentíssima também. E ainda o módulo de medicina legal de Paulo é exclusivo aqui no Jus 21. Beleza? Paulinho, recado final é teu para a gente ir embora. Vamos lá, meu irmão, eu que agradeço a honra e o privilégio de trabalhar junto com você, de ter você como meu amigo, de participar de mais uma live com você, né? Então sempre saiba que a recíproca é mais do que verdadeira. Grande abraço, meu amigo. Valeu, pessoal. Obrigado por tudo aí. E vamos embora estudar. Entra lá no Jus 21, os cursos do Pará estão com 50% de desconto. Valeu, Paulo. Tchau.